YouTube, vamos falar sobre como começar a jogar RPG de mesa. Nesse canal, geralmente eu falo sobre coisas que eu gosto e sobre pensamentos aleatórios que acabaram de me ocorrer e eu corro e começo a gravar. Mas eu queria dedicar um tempinho aqui pra falar sobre o hobby que mais toma tempo na minha vida. Eu sempre gostei de RPG de mesa, mas eu geralmente não tinha experiências muito boas, então eu jogava um pouquinho e aí eu parava, e aí de alguns meses pra cá... É tudo que eu faço no meu tempo livre, não faço mais nada. Então, como alguém que foi reintroduzido ao hobby recentemente, eu queria fazer esse vídeo aqui pra dar dicas de como começar e o que fazer quando você começar a jogar RPG. Lembrando que tudo isso aqui é minha opinião, é minha visão, porque não existe uma forma certa de jogar RPG, ok? Ok, obrigado. E se você nunca tiver jogado RPG, seja por medo, seja por nervosismo, seja por achar que não é a sua vibe, seja por não encontrar mesa, vê esse vídeo aqui, quem sabe eu consigo ajudar. Tá, só porque tá em todos os livros de RPG que existem. O que é um RPG? RPG é um jogo de interpretação onde você e alguns amigos criam personagens e interpretam eles em um mundo que é narrado pelo mestre ou narrador. Ele vai criar e controlar o mundo e adicionar um bando de outros personagens que são NPCs, então não são os personagens principais da história, mas estão lá para deixar o mundo mais rico. E aí o sistema tem mecânicas para deixar essas narrativas mais interessantes, com mais imprevisibilidades e habilidades que os personagens podem ter, tanto dentro quanto fora de combate. Ok, agora que sabemos o que é um RPG, como começar a jogar um RPG? Passo 1, tenha amigos. Se você fracassou nesse passo, me desculpa, aí não dá não. Mentira, então, vamos lá. Se você não tiver tempo pra dedicar a uma mesa completa, ou nenhum de seus amigos tiver interesse em RPG, tem uma solução bem legalzinha aí também. Existem RPGs de mesa single player. Um exemplo que eu posso dar é Diário de Caçador, onde você é um caçador de feras gigantes no estilo meio Monster Hunter, e ele é bem explicadinho com ficha dos monstros que você pode caçar, e mecânicas e tudo mais. A questão aqui é que o nome é Diário do Caçador. Por quê? Porque você que vai fazer todo o aspecto de roleplay. Você vai escrever em um diário todas as suas jornadas. Então pensa em um RPG de mesa junto com treino de escrita. Os dados e a parte mecânica do jogo vão te dizer o que você está fazendo e você vai narrar isso no seu diário. É bem legal, é bem interessante, é bom de jogar sozinho quando você não tiver tempo. Mas claro, isso é uma experiência bem diferente de um RPG de mesa tradicional. Então vamos lá, o que fazer se você quiser jogar um RPG normal, porém nenhum de seus amigos quiser te acompanhar nisso? Olha, é 2022. É muito fácil você só ir online e encontrar uma mesa de RPG. Sem sacanagem, é muito fácil. Existem vários servidores de Discord feitos especificamente para isso. Sejam servidores de sistemas específicos, sejam servidores em geral para chamar pessoas para jogar RPG. Mas além disso, no Tico e Teco, um tempo atrás, eu falei de RPG de mesa. E as pessoas nos comentários começaram a marcar de jogar. Por causa da internet, hoje em dia é muito fácil você só encontrar alguns estranhos e começar a jogar RPG de mesa com ele. Então isso que eu sempre escuto de, eu não tenho ninguém pra jogar, tecnicamente você tem. Inclusive eu fiz amizades muito queridas em grande parte por causa de RPG, então tem isso. Só que eu queria trazer alguns adendos quanto a isso de jogar com estranhos. Vamos lá. Em primeiro lugar, não dá pra falar de RPG de mesa no Brasil em 2022 sem falar de Ordem Paranormal, né? Ordem ajudou a popularizar o RPG no Brasil e isso é irado. Porém, devido a isso, se você for em um servidor do Discord desses de encontrar alguma mesa pra jogar e tal, 90% das vezes as mesas vão ser no sistema e no universo de Ordem Paranormal. 10% das vezes é D&D. E 3% das vezes sistema próprio. Sim, matemática. Então só mantenha isso em mente, tá? Em segundo lugar, e bem mais importante, RPG pode ser um bagulho muito pessoal, porque pode ser uma coisa que vai tocar em alguns assuntos um pouco delicados. Seja delicados socialmente ou só pra você mesmo. É por isso que o diálogo é muito importante. Diálogo entre os jogadores e o mestre, e diálogo entre os jogadores entre si. E eu não tô falando, tipo, na sessão, eu estou falando fora. Diálogo pra ver o que cada um quer e espera dessa mesa. Por isso que tem a famigerada sessão 0. Nela você deveria dizer o que você não quer que aconteça na mesa, e se seu personagem tiver algum assunto delicado ou for tocar em algum assunto delicado, falar pra todo mundo pra ver se tá todo mundo ok com isso. E mesmo depois da sessão 0, é tipo, esperado que vocês continuem conversando sobre coisas assim, caso acabe entrando na história, de um jeito ou de outro. RPG é pra ser um espaço onde tá todo mundo se divertindo, mestre e jogadores. Nada de deixar amiguinho desconfortável, tá bom? E é por isso que eu trouxe esse adendo na ideia de jogar RPG com estranho. Você não conhece as pessoas, então, né? Sessão 0 e diálogo, e você fala o que você quer e o que você não quer da mesa. E se alguém desrespeitar isso, vaza. Ok, agora vamos dizer que, hipoteticamente, vários amigos seus também têm interesse em RPG e agora vocês vão jogar um RPG juntos, beleza. Qual sistema? Aqui no Brasil, a resposta geralmente vai ser D&D ou Ordem, ou Tormento, porque Brasil e Tormento é legal. Mas tem muito sistema de RPG que você pode jogar. Cada um suprindo algum
tom ou algum nicho diferente. Ah, eu quero um terror onde eu vou morrer em tipo uma sessão. Call of Cthulhu, vai lá. Ah, combate é coisa de idiota, eu não quero combate, eu quero uma história dark onde eu não preciso dar um único soco a campanha inteira. Vampiro é Máscara, vai lá, pô. Agora, se eu puder dar uma dica de como encontrar um sistema que pode ser bem interessante, especialmente para iniciantes, vai no Google, escreve alguma obra que você gosta ou que você é fã e procura TTRPG, ou só RPG. Você possivelmente vai encontrar alguma coisa. E é bem comum fãs dessas obras adaptarem elas para um RPG, geralmente pegando bastante inspiração nesses sistemas mais famosos, como por exemplo o D&D. Por que eu jogaria isso ao invés de D&D? Porque sendo um mundo que você já tem bastante familiaridade, pode ser bem mais fácil de você se acostumar com o hobby e também com a lore tom de como deveria ser a história, certo? Basicamente, pode ser um pouquinho mais fácil criar e inserir o personagem em um mundo que você já conhece do que em um mundo criado do zero. Ou em um mundo que você não tem nenhum conhecimento porque você não leu o livro inteiro de D&D ou de Tormenta. E junto a isso, geralmente esse sistema de RPGs feitos por fãs são um pouco mais simples, com menos coisas e menos mecânicas e menos coisa pra ler, o que pode ajudar aí muito alguns iniciantes. Alguns que eu conheço, que eu acho legais e que eu já testei, eu vou colocar eles na descrição aqui, tá? Grimório do Coração, ou Grimoire of the Heart, adapta a franquia de jogos Persona pra um RPG de mesa e faz isso muito bem. O combate lembra um bocado, com um foco absurdo em magias e fraqueza elemental, e a parte social é bem grande e bem complexa, sabe? Como Persona deveria ser. Ah, e além disso, sistema brasileiro, que é bem maneiro. Outro que também é brasileiro é o OPRPG, que no caso é daquele anime do pirata que estica, sabe? Aquele que tem o espadachim gostoso, e o outro espadachim gostoso, e o outro espadachim gostoso. Olha, por motivo de Toei eu não posso mostrar nada, mas você sabe o que eu tô falando. Esse sistema em particular é bem da hora, ele pega bastante inspiração em D&D, só que com diversas novas coisas e mudanças para funcionar nesse universo em particular. É um sistema muito legal, é um sistema muito bem feitinho, é um sistema bem completinho, eu quero abraçar o personagem que eu criei na campanha que eu tô jogando. Esses dois que eu falei vão estar na descrição, mas agora tem alguns outros aqui que são gringos e eu acho que não tem uma versão em português. Começando com Mythic, que é um sistema de RPG de mesa de Halo. O interessante é que ele é inspirado em Call of Cthulhu, que no caso é um RPG muito de terror e muito macabro, né? Com isso, esse sistema tem um grande foco no horror da guerra e coisas do estilo. Traumas que seus personagens vão passar por estar no campo de batalha, mecânicas de desmembramento e ferimento permanente, coisas do tipo. É muito interessante, é uma coisa que tá presente nos jogos, mas não tá tão em evidência, e agora tá bem em evidência no RPG. E outro que eu gostei bastante também foi Final Fantasy X, que adapta o sistema Pathfinder pra Final Fantasy. É extremamente divertido, tem muita coisa pra fazer, especialmente no aspecto de combate. Eu joguei uma única singela sessão com combate nessa porra e eu adorei, é muito legal. E além disso tem uma quantidade obscena de classes, é bem legal. Mas de novo, esses dois últimos que eu falei, eles só tem em inglês. Desculpa. Ok, agora você e seus amigos já decidiram o sistema. O que fazer agora? Tá na hora do mestre começar a criar a história e dos jogadores criarem o personagem. Vamos lá. Em primeiro lugar, você deveria se focar em mecânica ou em narrativa quando você for criar seu personagem. No sentido de, você deveria ter ideia do personagem e só colocar as mecânicas com base nessa ideia, ou fazer o contrário, criar um personagem mecanicamente otimizado e aí criar a história em cima disso. Depende de quem você pergunta. Meu pensamento é, se você fizer um puta combo, tipo, seu personagem for muito mecanicamente quebrado, cria um motivo de por que ele é. Tem uma personagem em uma das minhas mesas de Persona que tem uma mira muito absurdamente boa e tem algumas mecânicas específicas pra ela relacionada a essa mira, tipo, se ela acertar em cheio ela dá mais dano. E aí na backstory dela eu contei que a mãe dela é tipo campeã de arquearia, e aí com isso ela aprendeu desde jovem, por isso tem uma boa mira. Pronto, você conseguiu misturar a mecânica com a história. E aí assim não fica um bagulho muito deslocado e muito sem sentido. Mas em geral eu faço uma mistura dos dois, eu tenho uma ideia do personagem e uma ideia da mecânica, e eu tento misturar. Mas isso é real, muito subjetivo, vai de pessoa a pessoa. Outra coisa, eu vejo muita gente um pouquinho nervosa quando vai construir a narrativa do personagem ou do mundo, se for o mestre. Em geral, porque tá se comparando a ordem. Tipo, eu quero que meu personagem tenha um arco tão bom quanto o do Joey, ou não sei. Não fique muito preso nisso. O que eu gosto de fazer ao criar personagens e mundo quando eu tô mestrando, é ter uma ideia em geral de onde vai essa história que eu estou criando, porém não me casar com ela. Pois RPG é uma história que está sendo contada por várias pessoas ao mesmo tempo, de certa maneira. Com isso, faz completo sentido a história e arco do seu personagem ser moldado por essas outras pessoas que estão contando a história também. Então, tenha uma ideia em geral do que você quer fazer, porém só deixa a história te levar. Os outros jogadores podem influenciar seu personagem a fazer certas coisas e mudar a visão dele de mundo quanto a certas coisas. Acontece. A mesma
coisa com o mestre. Vai que seus jogadores decidem levar a história pra uma direção completamente contrária do que você estava querendo. E aí o que você faz? Segue a partir daí, pô. Então não se preocupe em ter um arco muito incrível ou uma história muito incrível. A graça de RPG é que tá todo mundo contando essa história junto. E vamos voltar pra isso que eu falei rapidamente. Tá todo mundo contando essa história junto. Isso significa que nenhum dos players é protagonista. Todos os players são protagonistas, mas não existe um protagonista principal. O seu personagem não é o herói escolhido da profecia, ou sei lá, pelo menos não deveria ser. Vocês são um grupo, cada um tem a história própria, cada um é o protagonista da história, tanto pessoal quanto da campanha em geral. E no caso do mestre, seus players são personagens principais da história. Eu já participei de algumas mesas que não teve mesa, era o mestre contando a história que ele queria contar e dando-se os jogadores eram tipo personagens secundários, basicamente coadjuvantes. 40 minutos de diálogo expositivo e desenvolvimento de personagem com o NPC, sem que os jogadores pudessem agir de maneira alguma. E não faça isso, vai escrever um livro se esse for o caso. E em geral é isso, leiam um livro e vão jogar. Gente, RPG é muito divertido, é sério, na moral. Inclusive, se você tiver interesse, talvez eu faça um vídeo aqui nesse canal com alguns amigos meus, onde a gente conversa sobre os vários sistemas de RPG que a gente joga, porque a gente joga muita coisa. Quem sabe, pode ser divertido. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, aos membros do Seja Membro e a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!